Olá, pessoal. A nossa aula hoje é sobre notação científica. Mas o que é notação científica? Introdução. Notação científica é uma forma de escrever números de maneira simplificada. Pode ser utilizado para abreviar tanto números muito grandes como números muito pequenos. O segredo para resolver uma notação científica é traduzir o número para uma potência de base 10. Então, esse é o segredo. Tá? A notação científica pode ser usada para facilitar cálculos que envolvam números muito grandes ou muito pequenos. Pode ser aplicada em várias áreas, mas é mais comum nas ciências, como matemática, física e química. Pessoal, muitas vezes, num determinado concurso, como por exemplo no Enem, você resolver uma questão e encontrar o resultado correto, mas na hora de escolher a alternativa correta, você não acha aquele resultado que você encontrou. Muitas vezes é porque aquele resultado se encontra em notação científica. Portanto, é importantíssimo você saber o que é notação científica, tá ok? Mas vamos ver o que é notação científica. Definição. O número está escrito em notação científica quando ele for representado por um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Pessoal, vamos prestar bem atenção aqui, porque para a gente entender isso aqui. Aqui eu tenho um intervalo, tá ok? Esse n, como aqui eu tenho a desigualdade, um sinal de desigualdade, e a parte fechada está para o n, a parte fechada é onde fica o menor. A parte aberta é onde fica o maior. Então eu quero dizer que n é menor do que 10. Aqui, do lado direito, do lado esquerdo, como a abertura está do lado direito, então está do lado de n, portanto n é maior ou igual a 1. Então, voltando, n é um número que ao mesmo tempo ele é menor do que 10 e ao mesmo tempo ele é maior ou igual a 1. Então, para a notação científica, o número tem que ser representado nessas condições. Ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1, multiplicado por uma potência de base 10. É assim a representação de uma notação científica. Tá ok? Vamos explicar melhor aqui. Exemplo. Dados os números abaixo, identificar os que estão escritos em notação científica. O item A, eu tenho 3,5 vezes 10 elevado à terceira. Pessoal, esse número 3,5, ele está aqui dentro, é um número menor do que 10 e maior ou igual a 1? Portanto, 3,5 vezes 10 elevado à terceira é uma notação científica. Por quê? Porque esse número puro, ele é um número compreendido entre 1 e 10, ele é menor do que 10 e maior ou igual a 1. E depois nós temos a potência 10 elevado à terceira. Então, esta é uma representação no sistema notação científica. O item B, eu tenho 0,2 vezes 10 elevado à quarta. 0,2 está aqui? Não, pessoal. 0,2 é um número menor do que 1, então está fora desse intervalo. Portanto, esse produto 0,2 vezes 10 elevado à quarta não é uma notação científica. O C, 5,012 vezes 10 elevado a menos 9. 5,012 se encontra aqui, realmente. 5,012, ele é menor do que 10 e é maior e igual a 1. Portanto, é uma notação científica. O item D,
28,2 vezes 10 elevado a menos 2. 28,2 está aqui? Não. É maior do que 10, portanto, isso aqui não representa uma notação científica. Resolução. Os números que representam notação científica são 3,5 vezes 10 elevado a terceira e 5,012 vezes 10 elevado a menos 9. Tá ok? Agora, vamos escrever um determinado número. Quando ele não for uma notação científica, nós temos que escrever ele sob a forma de notação científica. Então, como escrever um número em notação científica? Existem os dois casos. Primeiro, o número maior ou igual a 10. E depois o número menor do que 1. Quando o número for maior ou igual a 10, utiliza-se esta sequência aqui. Primeiro, move-se a vírgula para a esquerda até se conseguir um número n que é menor do que 10 e que é maior ou igual a 1. Conta-se quantas vezes foi movida a vírgula e escreve-se o resultado na forma de expoente sobre uma base 10. E, por último, escreve-se o número multiplicado pela potência de base 10. Vamos mastigar isso aqui para vocês direitinho, ok? Vamos dar um exemplo. Exemplo, escrever os números abaixo em notação científica. 10 não está escrito na notação científica. Então, o item A, resolução. Eu tenho aqui o A, B, C. 10, o item A, 10, B, 506.000, C, 104,5. Resolvendo o item A, 10. Pessoal, primeira coisa que você tem que fazer, quando eu tiver um número inteiro, todo número inteiro está sob a forma vírgula zero. Então, 10 eu vou escrever 10,0. Isso é para todos os números, tá? Conforme já comentamos em aulas passadas. Então eu escrevo 10,0. Para esse número estar entre 1 e 10, eu tenho que andar uma casa para a esquerda. Aí fica 1. 1 é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10? É. Como eu andei uma casa para a esquerda, para compensar, eu vou andar uma casa para a direita. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 1,0 vezes 10 elevado a 1. Esse expoente, 1, é porque eu andei uma casa para a esquerda. Então, aqui é positivo, porque eu andei uma casa para a direita para compensar. Tá ok? Então, 10 se escreve 1,0 vezes 10 elevado a 1. Aqui que é a notação científica. Porque esse 1 está compreendido entre 1 e 10. E aqui a potência de base 10. 506.000. Como é que eu vou escrever? Primeiro eu vou escrever 506.000,0. Presta atenção aí. Aí, para esse número representar o meu N, tem que ser 5, aí eu coloco 5, aí é claro que a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então eu escrevo o número do meu número N, 5,06, vezes, como andei 5 casas para a esquerda, para compensar, 10 elevado a 5. Portanto, 506.000 corresponde a 5,06 vezes 10 elevado a 5. Isso aqui é a representação, a notação científica. 104,5. Aqui já se encontra representado na sua forma normal. Para que esse número represente o meu N, vou andar 2 casas para a esquerda, 1,045. Aí eu coloco 1,045, como andei 2 casas para a esquerda, então 10 elevado a segunda. Tá ok? Agora, número menor do que 1. Quando for menor do que 1, e para a gente passar para a notação científica, nós seguimos esta regra aqui. Move-se a vírgula para a direita até se obter um número N menor do que 10 e maior ou igual a 1. Conta-se quantas vezes foi movida a vírgula e escreve-se o resultado na forma de expoente negativo, agora o expoente é negativo, sobre uma base 10. Por último, escreve-se o número multiplicado pela potência de base 10. Vamos mastigar direitinho isso para vocês aí. Pessoal, eu tenho um exemplo. Escrever os números abaixo em notação científica.
O item A, 0,9. O item B, 0,00018. O item C, 0,00000034. O primeiro item A, 0,9, o que eu vou fazer, pessoal? 0,9 é um número menor do que 1. Então, para ele se enquadrar no meu N, eu tenho que andar uma casa para a direita. Então, andei uma casa para a direita. Aí eu coloco 0 aqui. Portanto, 0,9 passa a ser 9. Como eu andei uma casa para a direita, para compensar, eu coloco menos 1. Aqui é o contrário, tá? Então, fica 9 vezes 10 elevado a menos 1. É a representação, a notação científica do 0,9. O item B, 0,00018. Para que esse número corresponda ao meu N, eu tenho que a vírgula vai ficar aqui, ó, 1,8, ó. Então andei 1, 2, 3, 4 casas. Então eu coloco 1,8 e 10 elevado a menos 4, porque andei 4 casas para a direita, então fica menos 4, que é para compensar. Tá ok? Esse outro aqui, o número que corresponde ao N é 3,4. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a direita. Portanto, eu escrevo 3,4 vezes 10 elevado a menos 7. Como eu andei 7 casas para a direita, então para compensar fica 10 elevado a menos 7. Tá ok? Agora vamos resolver o exercício número 1, juntando os dois casos. Tá ok? Exercício número 1. Dados os números abaixo, representá-los na forma de notação científica. A, 8 milhões. B, 0,000356. C, 440 milhões. D, 0,00813. Vamos resolver o item A, que é 8 milhões. Pessoal, primeira coisa, como esse número é maior que 10, vamos representar ele na forma normal. Todo número é escrito vírgula 0, tá ok? Esse número aqui, ele não se encaixa no N. Para se encaixar no N, a vírgula tem que ficar aqui. Porque fica 8. 8 está entre 1 e 10. Então fica 8 vezes. Como eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, eu ando aqui 6 casas para a direita. Portanto, 8 vezes 10 elevado a sexta. Tá ok? Então, 8 milhões é representado por 8,0 vezes 10 elevado a sexta. Tá bom? Vamos ao item B. 0,000356. Esse número é um número menor do que 1. Então, para que ele fique entre 1 e 10, vamos dar um jeitinho. Essa vírgula fica aqui, ó, 3,56 está entre 1 e 10. Só que para virar, então vai ser 3,56. Só que para virar 3,56, eu andei 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Portanto, é 10 elevado a menos 4. Eu compenso aqui. Então, este número é representado em notação científica por 3,56 vezes 10 elevado a menos 4. Tá ok? Não tem dúvida, né, pessoal? Vocês têm que dar uma praticada aí, que é para entender. O processo é esse. Agora você tem que praticar. 444 milhões. Esse número é bem maior que o número 10. Então, não se encaixa na notação, na notação científica. O que é que nós vamos fazer? O número que se encaixa é 4,4. Então, 4,4, eu andei primeiro nós colocamos o número vírgula 0, porque todo número é escrito vírgula 0, tá ok? Aí, para se encaixar no meu N, na notação científica, aí tem que ser um número entre 1 e 10. Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó, 4,4. Eu vou escrever 4,4, mas como a vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda, vai ser 10 elevado a 8, que é para a direita, que é para compensar, para corresponder ao mesmo número, tá ok? 0,00813. Esse número é bem menor do que 1. Para que ele seja representado pelo N, vai ser 8,13, ó. Certinho é 8,13. Só que 8,13,
A vírgula andou 1, 2, 3 casas para a direita. Aí eu coloco 8,13, só que 10 elevado a menos 3. Eu andei 3 casas para a direita, portanto 3 casas para a esquerda, para compensar. Então 8,13 vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.